A gente volta a falar sobre a situação de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora com o geotécnico e professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Barreto. Professor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia. Professor, a gente sabe que a chuva foi muito intensa na região, foi mais forte do que até o previsto pelos meteorologistas, mas só a chuva é responsável pela tragédia que aconteceu na região metropolitana, na região de Serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, ou parte disso poderia ter sido evitado? Então, primeiro eu acho que a gente tem que entender que o que é um desastre, né? A gente tem que ter uma visão ampla do que o desastre envolve. O desastre não é só um processo físico, que no caso aqui de Petrópolis foram processos de deslizamentos. O desastre tem uma construção social, então a gente tem que analisar o processo físico associado a um processo de construção social, ou seja, que faz a população ficar exposta a essas ameaças, que no caso de Petrópolis são os deslizamentos. A gente tem diferentes ameaças aos quais os desastres estão associados, né? Então, a gente tem que entender não só o processo físico, e aí, no caso, a chuva foi muito importante, mas por que aquelas pessoas estão expostas em cidades como Petrópolis? Não é só Petrópolis, a gente tem inúmeras cidades no Brasil, né, com a população exposta a esses eventos, né? Não só em região serrana, mas qualquer cidade que a gente tem a população, né, nas encostas, e encostas naturalmente suscetíveis, a gente tem esse problema. Então, a gente tem que entender que o problema não é só a chuva intensa, mas a gente tem que entender esse fator subjacente que faz com que a população ocupe essas áreas, né? Essa sociedade que permite isso acontecer. Professor, a gente queria falar um pouco da topografia de Petrópolis também e desse episódio em si. Ontem nós entrevistamos aqui o secretário nacional de Defesa Civil, que, claro, como outros especialistas, nos mostrou como esse foi um evento atípico, mas ele nos chamou a atenção como as sirenes, por exemplo, foram acionadas para que a população descesse, mas chamou a atenção para a gente também que a população que desceu foi arrastada pela água. Eu lhe pergunto, diante dessa possibilidade de uma nova tragédia acontecer, porque Petrópolis viveu algo semelhante há 11 anos, viveu agora, e se nós não fizermos nada, não estudarmos esse caso, pode acontecer novamente. O que é possível entender sobre essa topografia? Petrópolis existe, vai continuar existindo daquela maneira, e como é possível se proteger? Então, essa topografia de Petrópolis, como eu falei, é típica de diferentes cidades, né, que vivem, né, onde a população mora entre as montanhas, essas encostas íngremes, que é caracterizado por uma camada de solo, principalmente, né, caracterizado por uma camada de solo sobre o maciço rochoso intensamente fraturado. Então, é de se esperar isso acontecer. E Petrópolis sofre com isso, assim como outras cidades, já eu diria, há séculos, né? Então, Petrópolis, quando foi planejada a sua ocupação, o seu primeiro plano urbanístico em 1850, mais ou menos, né, é sabido, todos sabem, o Major Keller, que desenvolveu esse plano, os lotes eles iam do fundo do vale até o topo da montanha, mas era só um lote, né? Então, depois de um tempo, isso aí foi sendo subdividido, né? Na época se chamava prazos, né? Os prazos foram sendo subdivididos em função da pressão da população para ocupar essas áreas e chegou-se a essa situação. Então, quer dizer, para a gente pensar em solução, né, a gente tem que reverter esse quadro. A gente não pode, já, como você mesmo falou, né, a gente sofreu isso há 11 anos, sofremos isso tem as chuvas de 88, que está fazendo 34 anos agora em fevereiro, e a gente não tem nenhuma política de reverter esse processo. A gente não tem, como esse modelo de cidade, ele é inadequado. Então tem que se repensar isso, né? Quanto aos sistemas de alerta, a gente tem que continuar usando, claro, porque a gente não tem como reverter de uma hora para outra essa ocupação das encostas. Só que quando a gente pensa em sirene, quando a gente pensa em sistema de alerta, não é só a sirene que faz parte, a gente tem que pensar também nas rotas de fuga. Então, se a população, ao sair, tinha que pegar uma rota que ela estava sendo impedida por causa de um fluxo muito intenso, né, tem que se pensar em outras rotas de fuga, né, e garantir o acesso até um ponto de apoio. Então, quando pensa em sistema de alerta, é muito mais do que sirene.
Tá? Então, e tem várias outras ações que precisam ser realizadas, tem que se pensar nas intervenções de engenharia, mas só que, como eu falei, se o processo não é só um problema físico, mas também um problema social, a gente tem que trabalhar com essas duas vertentes, né? Trabalhar pensando no processo físico de forma a minimizar esses processos, mas a gente tem um limite que torna isso viável e trabalhar ao mesmo tempo com essa reversão da ocupação das encostas, tá? E a gente precisa de gente capacitada para trabalhar com isso, né? Então, as prefeituras, né, elas têm que ser providas aí de uma equipe, né, adequada para tratar com esse problema. Assim como a gente tem os problemas essenciais, né, que é a saúde, a educação, numa cidade como Petrópolis, ou uma cidade em região serrana, em região montanhosa, assim, a gente precisa também da equipe tão importante quanto os professores, os médicos, são aquelas pessoas que trabalham com risco. A gente chega à conclusão que esse evento é um evento importante? Claro, é importante. Então, e é muito importante especificamente para cidades como Petrópolis, então a gente precisa desses profissionais que trabalham com essa temática, precisa de geotécnico, de geólogo e, principalmente, profissionais que tenham essa visão ampla do risco, que tenham um entendimento de gestão de risco, né? De gestão de risco, no caso de Petrópolis, gestão de risco associada a deslizamento. Tá? Então, acho que o caminho é por aí. Professor, a previsão de chuva até pelo menos meados de março aí na região, então não vai ter uma trégua de um período mais seco, o solo vai ficar cada vez mais molhado, o risco é iminente ainda na região de mais deslizamentos. Agora, o que dá para fazer de imediato? É tirar as pessoas dessas moradias de áreas de risco? Eu acho que esse é o caminho, né? Então, Petrópolis conhece as suas áreas de risco associadas a deslizamentos, então eu vejo como caminho a evacuação dessas áreas, pelo menos nesse período, né? Quando a gente faz um mapa de risco, a gente tem as diferentes gradações do risco associado a deslizamento. Risco baixo, médio, alto e muito alto. Pelo menos do risco muito alto, é claro que fazendo uma reavaliação, né, desse grau de risco agora, dá tempo, né? E não sei se todos os setores, mas grande parte dos setores a gente deveria ter a população sendo reassentada por um abrigo emergencial, pelo menos nesse período mais crítico, né? Então, eu entendo dessa forma. Professor, há alguns anos eu fui fazer a cobertura como repórter de uma tragédia semelhante que aconteceu em Angra dos Reis. Lá me chamou a atenção um depoimento de um historiador dizendo que os indígenas daquela área não construíam, não ficavam perto daquelas montanhas porque eles lá já em Tupi-Guarani chamavam aquela terra de terra podre. Se os nossos indígenas, nossa população que já está aqui há tanto tempo, tem essa consciência, como é que as nossas autoridades, os nossos estudiosos, os nossos gestores, os nossos prefeitos permitem construções e que elas se espalhem por essas terra podre? Então, você tocou num ponto muito importante, que é a percepção de risco da população. A gente tem que levar em consideração, porque quando a gente fala em percepção de risco, não é só a percepção do grau de risco, é como que a população julga os riscos que existem naquela região, né, a partir de suas crenças e da sua cultura. Então, nós, quando estamos no lugar do gestor, nós temos que levar em consideração, né, esse conhecimento, esse saber da população. Então, se já tem uma população que sabe que ali é uma terra podre, lá em Angra se chamava Itaorna, né? Exatamente esse termo, professor. Pois é, então a gente deve levar em consideração, mas não só também, né, essas populações tão antigas assim, a gente deve levar em consideração o conhecimento da população que está lá hoje, né, que já provavelmente ocupa a região aí há décadas, e eles têm muito a contribuir. Tá? Eu tenho feito alguns levantamentos de percepção de risco de população, e eles têm um saber muito relevante na gestão de risco. Tá? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, esse conhecimento popular, que isso tem muito a contribuir. É claro que a gente tem o nosso conhecimento técnico sobre os deslizamentos e tal, isso é o que vai pontuar mais numa gestão de riscos, mas tem algumas informações do saber popular que complementam muito bem. Tá? Então, quando a gente chega numa área que a gente não conhece ainda muito bem, né, e alguém comentando para a gente
que aquela área é uma área problemática, a gente vai dar mais atenção para aquilo, para aquele ponto, para aquela questão trazida pelos moradores, né? Pois é, né, professor? Porque a gente sabe, claro, que tem aí o efeito climático que contribuiu e muito para essa tragédia, mas a gente fica pensando sempre, né, quando principalmente autoridades, o poder público vem falar sobre a tragédia, culpa-se só a chuva pelas mortes, por tudo que aconteceu. E não se fala no que poderia ter sido feito, né, para evitar essa tragédia. Pois é, felizmente eu acho que hoje a quantidade de pessoas que já está tocando nesse assunto de que falta política pública está aumentando bastante. Só que a gente já está falando isso já há muito tempo, não só no ambiente científico, mas também para a sociedade de uma forma geral. Só que a gente não está vendo muita mudança, né? É claro que a gente vê algumas iniciativas, como a construção de casas populares para reassentamento da população, mas a cidade continua aquele centro urbano, a concentração urbana, as pessoas saindo da área rural, onde tem menos condições de ficar, e estão se concentrando na cidade. Então não adianta nada. Quer dizer, o efeito dessas habitações, novas habitações que estão sendo construídas, ainda é muito pequeno. A gente tem que repensar mesmo profundamente as cidades, em descentralizar as cidades, reassentar essa população, porque a execução de obras de engenharia, isso é inviável. A gente continua fazendo, mas não tem como contemplar todos, né? Então, e aí associando com as mudanças climáticas, onde a gente está tendo chuvas cada vez mais concentradas, então áreas que antes eram consideradas relativamente estáveis, hoje não estão se mostrando estáveis, justamente porque a gente tem uma intensidade pluviométrica maior em menor tempo, né? Então os solos estão se tornando mais instáveis, né? As encostas estão se tornando mais instáveis. Professor, só para a gente encerrar a nossa conversa, é possível a gente determinar aqui quais áreas, quais municípios, a gente já pode dizer ali o entorno de Petrópolis, os mesmos municípios que sofreram a tragédia de 2011, mas pegando a área de Mata Atlântica, Zona da Mata, dá para dizer um número de municípios que devem estar atentos a essa tragédia? Bem, eu não saberia dizer, não calculei isso, mas com certeza são dezenas de municípios, né? Dezenas de municípios no estado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, né? Toda essa região da Serra do Mar, né? Então é uma região, são dezenas de municípios, com certeza. Se a gente pegar, por exemplo, a costa ali de São Paulo, a costa norte de São Paulo, ali também é bastante problemática, todo o estado do Rio, a costa do estado do Rio é problemática, desde o sul, né, até Maricá, mais ou menos, a gente tem uma região bastante estável, e aí tem a região serrana, então não é só os municípios que estão na costa, na região serrana, aí vai também para o Espírito Santo, isso se repete. Então, essa região da Serra do Mar, ela é bastante problemática, mas eu não sei te precisar a quantidade. Tá? Perfeito. A gente conversou com Marcos Barreto, geotécnico e professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada. Um ótimo domingo para você. Obrigada, professor. Obrigado.